história, gente, começa através de povoamento, sabe? As pessoas chegaram para a nossa região, sabe? À procura de vida melhor. Então, na época, existiam esses fazendeiros aqui. Na época, eles doaram terras e também através do bandeirante Fernão Dias Vaz Lemes. Ele veio para essa região da Apuaia, sabe? Ele já sabia que na época, através de índios, que existiam que pedras verdes, esmeraldas, em grandes quantidades, né? Ele descobriu a lagoa do Vapabuçu, veio muitos homens com ele, mas ao chegar perto dessa lagoa, ele adoeceu, nessa região ele adoeceu, ele foi embora, mas deixou aqui muitos homens que passaram a viver nessa região. E aí, essa região, através desses dois, essa região foi ocupada, né? Muitas pessoas passaram a viver aqui. E aí, esses dois fazendeiros fizeram, na época, a doação, parte de sua fazenda, a Fazenda Santa Maria Maior, que é conhecida, para formar o Arraial de Santa Maria. Existia uma capela, foi criada capela na época, Capela de Santa Maria Eterna. E aí, logo após, o Arraial de Santa Maria do São Félix, entendeu? E este arraial, ele era habitado por pessoas, como diz, muitos também eram foragidos da justiça, viu? Índios e imigrantes que vieram de outro país, de outros países, ocupar esta região, viu? Essa parte. E assim começou o nosso povoamento, tá? E essa região nossa pertencia, esse arraial, pertencia a Peçanha. Peçanha, que era a cidade maior da região, que era o grande destaque. Santa Maria de Suaçuí foi emancipada em 16 de março de 1924. Quer dizer, completamos agora 100 anos, né? E na época, quem trabalhou, quem arrumou a documentação toda e que tinha o prestígio político com o atual governador da época, era o Lincoln Birro, que era tio do meu pai. E o Lincoln Birro conseguiu com o governador que Santa Maria tornasse cidade. E, ao mesmo tempo, ele lançou o irmão dele, o Manuel Birro, como o primeiro prefeito de Santa Maria de Suaçuí. Ele governou de 1924 a 1929. Foi um governo de 5 anos. Quer dizer, são 100 anos. O que eu tenho aqui, palpável, para dizer o que ficou dele, é aquele prédiozinho da Câmara, lá que chama Câmara, colado da igreja matriz. Ali foi ele que construiu. Ali funcionava a Câmara de Vereadores de Santa Maria, por isso que lá tem o nome de Câmara. Entendeu? Aí depois, anos depois, eu não sei se foi ele ou se foi outro prefeito, doou para a igreja aquele imóvel ali. De lá para cá, foram vários prefeitos. Logo em seguida do meu tio, veio Charles Caranhon, que governou aí por volta de uns 2 anos. Depois veio Domingo Petroceles, que governou aí uns 4 anos. E assim sucessivamente. O primeiro prefeito eleito pelo voto popular chama-se Geraldo Garcia. Geraldo Garcia, os mais antigos aí lembram do Hélio Garcia, que era irmão dele. Aqui quem nós temos de referência aqui é o Dr. Marcos, médico de Peçanha, que é sobrinho do Geraldo Garcia, porque o pai do Dr. Marcos era irmão do Geraldo Garcia. E era, segundo informações do meu pai, na época, e de outras pessoas, era uma pessoa boníssima. E foi o primeiro a ser votado, eleito pelo povo. Dali para frente, as votações todas foram feitas pelo povo, né? O primeiro cinema de Santa Maria, veio um senhor para cá, com seu sócio, Plínio Nunes Coelho, o Cristóvão, que tinha um carro que era de transporte de pessoas para Belo Horizonte. Era uma jardineira. Essa jardineira levava as pessoas para Belo Horizonte, trazia as pessoas de Belo Horizonte, e vendo o cinema lá em Belo Horizonte, houve um interesse neles
a comprar umas máquinas lá para colocar o cinema em Santa Maria. Aí eles colocaram o primeiro cinema na Santa Maria, porque o carro que levava a gente de Belo Horizonte trazia os filmes de lá para ser passado. Trazia os filmes, trazia os cartazes. Quando eu alugava lá 20 filmes, por exemplo, com seus cartazes, punha na porta do cinema, que tem todo. E assim eles vieram a criar o cinema. Então interessante que para eles também movimentar as máquinas, entendendo? Que eu lembro com umas máquinas de um tamanho razoável, não eram grandes, entendendo? E tinha a luz para lá. O que eles fizeram? Arrumaram um gerador de luz e um motor de carro. E fizeram gerar a luz lá em cima para trazer para o cinema. E lá ele ligava a luz nas portas, ligava a luz do cinema, entendendo? Esse gerador funcionava bem, dava bastante luz. E o povo da cidade, para ir assistir o cinema, e os rapazes, as moças, né? A família, né? Saía para ir ao cinema. Era o lazer da nossa cidade, esse cinema. E as moças, que saía todas bem vestidinhas, né, bem arrumadinhas para a época, né? Dava o braço uma com a outra e ficava fazendo fute na rua. Aquelas mais amigas uma com a outra, assim. Você via, era mais de 100 moças andando para lá e para cá, assim. E fazia aquela fila de homem, rapazes, todo mundo, olhando as moças passar, né? E ali a gente dava um flertinho com um, dava um flertinho com a outra. Assim a gente criava aquele laço, né, de namoro com ela, para depois a gente encontrar no outro lugar. E assim, essa coisa era assim, dessa forma. E depois entrava para o cinema, chegava dentro do cinema, dava um jeito de sentar perto do rapaz, ou sentar perto da moça, entendendo? Era bom demais, era uma coisa agradável, entendendo? E o cinema, então, veio esse primeiro cinema que foi o seu Cristóvão, que colocou junto com o seu Plínio. E depois foi vendido para o Serafim Godinho. Foi quando o prefeito, Jair Lacerda, ele resolveu construir um prédio para cinema. Um prédio muito bom, ovalado, que a pessoa sentava, ninguém ficava atrapalhando na frente do outro. Uma tela muito grande, entendendo? 2 sanitários da direita e da esquerda. E assim veio o cinema e veio essas máquinas, que era máquina de carvão. A energia que passava nela queimava ali e refletia a luz, como se fosse essas coisas de soldar, né? Uma luz forte. Ali passava o filme e a gente assistia aqueles filmes maravilhosos, filmes bons, The Jungle, cada faroeste bom. Gostava de ver quando as pessoas ficavam dentro do cinema. Vai agora, ó, tá vendo? Ele tá apanhando, né? Mas daqui a pouco ele vai bater. E assim era que a pessoa, a torcida dentro do cinema, ainda que tinha que vir gente de fora. Vinha gente de Água Boa assistir cinema aqui, filme aqui. Vinha gente de São Sebastião do Maranhão, vinha do Glucínio. Lá da Poaia vinha gente para em Santa Maria para assistir o filme. Que às vezes alguém viu um cartaz lá falando, sábado teremos o filme tal, assim, né? Um filme faroeste, que todo mundo gostava do faroeste, mais que tudo. Então vinha gente lá da Poaia, do Glucínio, daqui de Zé Reidã. O cinema era lotado, meu filho. A pessoa, aqui o pessoal, né, que não tinha televisão, saía de casa para levar a esposa para assistir um filme. Coisa do outro mundo. Eu vou no cinema com meu marido está me levando no cinema, entendendo? A minha namorada vai comigo no cinema hoje eu vou com meu namorado. Era aquela coisa assim, né? Minha noiva, meu noivo. Então tinha aquela amizade. Aí veio isso aí acabar com o espaço de tempo, né? Veio a primeira televisão, a segunda, e mais televisão preto e branco da Rede Tupi, né? Que funcionava. E assim sucessivamente até chegar a televisão a cores. E a facilidade de adquirir as televisões. E assim nós estamos até hoje com as televisões e o cinema nosso desaparecido no tempo.
Há mais de 70 anos, aqui no Mercado Municipal, é realizado a Feira Livre. A gente veio para aqui com 9 anos de idade, agora a gente está com 68. A gente começou a servir de companhia para os outros e eles foi me ensinando a trabalhar. Sempre a gente não pode nem falhar, porque se a gente falhar, a gente sente falta, parece que a semana não acabou. A gente vende todas as verduras, vende farinha, vende fubá, vende canjica. Verdura, a gente vende todas as verduras, nem que a gente não tem, a gente pega dos conhecidos para vender. Enquanto tiver vida e sentido bom, estou trabalhando. Agora, na hora que a gente pegar caducar, não pode vir mais, né? Aí tem que estar em casa. Por que surgiram as feiras? Porque eles entenderam o seguinte, que eles precisavam de vender esses produtos, encontraram lugar. Sabe? Essa feira diz que sempre foi realizada em frente à prefeitura, a prefeitura velha. Aí depois que passou, que eles criaram realmente o mercado, né? Passou para lá. O mercado era imenso. Daquela parte ali daquele menino da sorveteria do Gileno fazia parte do mercado. Sabe? Muito movimentado antigamente, com muitos cavaleiros, sabe? Né? Trazendo seus produtos, vinha a cavalo. Muita gente de fora vinha comprar aqui. Sabe? Aquela rua toda era assim, tomada pelo mercado. Sabe? Então, e com o tempo, né, isso já foi mudando, já foi modificando. E através da minha mãe, dos meus amigos, aí tô aqui até hoje, gostando. E vou sair daqui depois que eu morrer, se Deus quiser. Aí é divertido, ter as coisas pra gente vender, né, vender de tudo, aqui é bom demais. Farinha, tudo nós vendo aqui. Aqui, aonde foi construída essa igreja, que ela está aí em pé até hoje, graças a Deus, foi tirado toda a terra, todo o adobe que era feito de capinhos, né? Aquele meloso, de azeite, né? Para dar uma ligação maior, e era feito com um adobe grande, aquele trem todo. Então, assim foi construída a igreja. A madeira também, toda dessa igreja, foi tirada aqui ao redor da igreja mesmo, que era ipé, peroba, o jacarandá, algumas peças de jacarandá, entendendo? E a braúna, que também foi que serviu para escoramento, muita coisa da igreja, entendendo? Então é assim. E as pedras também, que foi o alicerce da igreja, foi tirado também perto da região da igreja aqui mesmo. E aí as pessoas que trabalhavam com aquela vontade, o padre conseguia conversar com eles, fazer uma missa bonita com eles, que tem tudo. E esse povo incentivado mesmo, acompanhou o padre em construir a casa paroquial e essa igreja. Que a gente fica maravilhado com esse Padre Zé Maria, que foi tão dinâmico com a nossa cidade. Na realidade, primeiro, todas as máquinas e todas as coisas eram feitas, como os pregos, por exemplo. Era feito no fole, era pelo ferreiro. As fechaduras, as trancas das portas, você vê que tudo é antigo ainda, que foi usado prego. E também a junção das madeiras era colocada com pino de madeira mesmo, que a pessoa furava o buraco, contrado, e punha ali e batia para fazer. Isso aí já era o carpinteiro, entendendo? Tinha o ferreiro, tinha o carpinteiro, tinha o mestre de obra, entendendo? Que é as pessoas que sabia levantar uma parede, sabia o porquê que um adobe tinha que ter o peso X, aquilo, tudo. E as janelas todas também, tudo aqui dentro é sentido. E essa igreja, no meio da igreja aqui, nós tínhamos uma divisória, que era feita com balaústre, como são as casas que estão hoje na frente do altar ali. Que naquela época o padre
gostava que as mulheres ficassem atrás e os homens lá na frente, entendendo? E com isso, nós tínhamos também as mulheres aqui atrás, com as crianças delas, e lá na frente os homens. E lá em cima, que era o coral. O coral era composto de pessoas que iam cantar, ficava lá em cima esse coral. Tinha uma senhora que veio cantar, né, na época, que tocava o órgão, né? Então essa senhora, eu até não estou lembrando bem o nome dela aqui não, mas a Seção da Lilia. Ela que ficava lá, tocando esse órgão. E assim tinha outras pessoas também que tocavam, né? Tinha o Juca Godinho, que gostava de tocar e cantar. E assim sucessivamente, esse pessoal, né? Que envolveu esse conjunto para incentivar a construção da igreja. Ela foi levantada com aquela vontade do povo, dos comerciantes, dos fazendeiros, entendendo? Até de visitantes, pessoas daqui da cidade que moravam distante daqui, queria vir ajudar, entendendo? O recurso foi pessoas que fizeram doação. Os comerciantes, por exemplo, tiravam tantos reais por mês lá para ajudar. E assim eram muitos comerciantes, não eram muitos, né? Mas com relação à época era muito, né? Que dava para tirar. E os fazendeiros eram muitos fazendeiros, pessoas que tinham condição, entendendo? E que ajudavam a pagar. Tinha aquelas pessoas que já eram ainda consideradas escravos, ainda que nem escravo já era mais, que já estavam liberados, mas ainda trabalhavam com aquela vontade. A troco até de comida, porque na época eles tinham lugar de fazer o acampamento aqui, fazia comida para eles alimentar. Não era trazida da casa deles para vir cá, não. Fazia comida lá, que era um angu com seus quiabos, com suas carninhas lá, e carne de sol, né? E assim sucessivamente. Então esse aí que foi o amor do padre Zé Maria, que reforçou essa vontade de construir essa casa paroquial que eles queriam doar para ele e construir a igreja. Por que tinha a casa paroquial muito bem feita, bonita, bem preparada, e não tinha uma igreja, né? Uma matriz, uma coisa para ele futuramente celebrar uma missa com cabendo mais pessoas. Então, até que veio esse interesse do povo, esse cativo que veio ajudar as pessoas a construir a igreja. Essas madeiras todas cortadas no machado, tudo preparado no machado, no serrote de serra, nessas coisas. Em Santa Maria do Suaçuí, pra vocês todos eu quero contar um santo padre que ali existia, dos seus milagres que eu já ouvi falar. O Cônego Lafayette foi um padre que viveu aqui em Santa Maria do Suaçuí por mais de 40 anos. E na sua caminhada de vida, com muita devoção, muito cuidado com o próximo, o povo já enxergava nele um santo, mesmo com ele em vida. Após a sua morte, em 1961, ele foi sepultado nesse túmulo, onde aqui tem a foto dele e a terra em que ele foi sepultado. Os restos mortais dele não se encontram mais aqui, e sim dentro do santuário. Em 61, quando ele morreu, o povo de Santa Maria já fez uma bonita procissão, sabendo da sua fama de santidade. E isso não morreu. Graças a Deus, tivemos aqui em Santa Maria, depois dele, o padre Luiz Barroso, que foi um padre que também viveu aqui por mais de 40 anos. E o padre Luiz, acreditando na santidade do Cônego Lafayette, nunca deixou que a fé do povo nele morresse. O padre Luiz sempre contava histórias do Cônego. Que todos pudessem guardar uma lembrança pro resto da vida. Olha, o memorial foi ideia do padre Luiz Barroso, aquele que era muito devoto do Cônego Lafayette, e ele
o cônego, o Padre Luiz, era aquela pessoa que queria mostrar a devoção do cônego, mostrar que o cônego foi aquele que fez a fé do povo. Aqui, então, ele chamou o Lucimar, que hoje é o Padre Lucimar, e me chamou, a Pretinha, aqui para começar a expor, após as missas, peças que ele tinha lá do cônego Lafayette. Foi o que nós começamos lá, colocava as mesinhas e as cadeiras separando, os objetos em cima, o Padre Luiz incentivava após a missa as pessoas ir lá, a pessoa ia, via, a gente mostrava, explicava que aquilo pertenceu ao cônego. Então, foi crescendo aquela ideia que precisava de um lugar para mostrar as coisas do cônego. Então, o Padre Luiz, aquele entusiasmo dele, ele então acabou ganhando, falou lá no altar, e a dona Helenice Petrucelli doou esse lugar aqui para fazer o memorial do cônego. E acontece que o Padre Ismar conseguiu fazer a planta, mandar fazer a planta, doou também a planta do memorial do cônego. E o Padre Luiz começou então a campanha, e nós começamos a trabalhar nisso aí, para buscar as coisas do cônego que estava com as outras pessoas. E aí a pessoa ia, levava, assinava um livro de ata, como estava entregando para o memorial aquelas peças, e nós assinávamos como estavam recebendo, e o Padre Luiz agradecia muito, e as pessoas também ficavam muito felizes, porque estava devolvendo para todos aquilo que pertencia ao cônego. E quando veio para cá, infelizmente, o Padre Luiz já não estava no meio de nós, certo? Então, quando veio para cá, que começamos a expor as coisas aqui, já era outro padre, já era o Madureira, que estava aqui para nos ajudar, e que fez aquilo ali. Mas o cônego, o Padre Luiz, já tinha partido. Aqui nós vamos encontrar pertences do cônego, né? Alguns objetos do cônego, roupas ainda que ele vestiu, da época que ele vestiu para vestimenta para celebrar a missa. Vamos encontrar objetos pessoais, vamos encontrar objetos da igreja, da casa paroquial, e também coisas da época dele de celebrar missa, tanto nas comunidades como aqui. E eu também retrato das pessoas que trazem, que tiraram com ele primeira comunhão, batismo, tudo nós vamos encontrar aqui dentro desse memorial, certo? Do pensamento a gente não esquece, lembrando sempre em recordação. O seu adeus ficou na história da nossa cidade e dos nossos irmãos. Essa moldura aqui foi o afilhado do cônego Lafayette, Dr. Nassip, que fez no dia que o cônego morreu, mais ou menos às 2 horas da manhã, ele morreu à tarde, 2 horas da manhã, quando quase não tinha ninguém, ele fez essa moldura, essa máscara do cônego, e foi guardado. Ficou 48 anos sumida. Estava dentro da casa paroquial, mas ninguém sabia onde estava. Ficou 48 anos sumida. E aí, aqui é a face real do cônego quando ele morreu. É o cônego, aqui realmente o cônego que conheceu, que morreu nesse jeito aí, que foi a face dele. Então, nós somos felizes porque nós temos a face daquele que viveu aqui entre nós e fez tantos milagres conosco. Quantos, né, que só falou sobre ele, mas não tem nada sobre, não tem as feições da pessoa. E nós temos a máscara do rosto dele, né? E isso é muito importante para nós, porque ficou esse legado para nós aí, nós achamos,
guardamos e estamos aqui preservando, está bem guardadinho aqui para nós, certo? Conheci o Conde Lafayette Deus, criança, fiz primeira comunhão com ele, fui batizada, fiz primeira comunhão, crismei e vivi aqui a vida inteira com ele. O dia que quem tratava dele, da saúde dele, era um afilhado dele, Nassib Raidan, era deputado na época e tratava da saúde do Conde Lafayette, que era padrinho dele, foi padrinho dele de batismo. E no dia que ele morreu, o Nassib, que assistiu à morte dele, e trouxe também uma sacola cheia de gesso e me deu para guardar e falou assim: Elza, guarde para mim que eu vou tirar o molde do meu padrinho. Eu falei: senhor doutor, o senhor vai tirar agora? Ele falou assim: não, eu vou esperar amanhã cedo, que o rosto dele ficar mais rígido, mais duro, para o molde ficar bom. Aí quando foi às 5 horas da manhã, nós estávamos lá, aí ele tirou, foi na igreja, né? Porque o Conde Lafayette ficou na igreja, tirou o molde dele. Depois de uns 40 anos, eu não sei quantos anos, aí que nós achamos um molde na casa do padre, uma caixinha lá, cheia de poeira, de mofo, até. Aí achamos o molde e eu descobri que era o dele. Aí eles mandaram fazer o busto, né, do Conde Lafayette na praça da igreja e na praça perto do mercado. Ele era muito humilde, saía na rua sempre com guarda-chuva, escorando num guarda-chuva e de cabeça baixa, ele não olhava para cima, ele andava sempre de cabeça baixa, sabe? Não andava de cabeça alta, não olhava bem para as pessoas, não. E ele era muito bravo, ele não era... As moças, senhoras, não entravam na igreja sem manga, tinha que ter uma manga comprida ou uma manga 3/4 para entrar na igreja, não entrava com roupa de alça, sem manga de vestido de cava, não. Ele saía, fulano estava passando mal, ele mandava pegar a mula dele, um cavalo baio, não sei como é que chamava, queimado, e ele montava nesse cavalo e ia atender as pessoas na roça, chovendo, sem chuva, de todo jeito, ele atendia. Ele nunca falou não. E antes, muito antes da gente imaginar num processo feito no Vaticano, o Padre Luiz já fazia aqui nesse espaço uma pequena novena com alguns integrantes. E isso foi só crescendo. Foi crescendo, crescendo, até que chegou o ano de 2000, quando o Padre Ismar, junto com o Padre Luiz, tiveram a bonita iniciação de mandar a documentação para o Vaticano. E no dia 13 de novembro de 2000, a Santa Fé reconheceu que poderia mesmo existir um santo aqui. E aí foi dado o processo, foi dada a autorização para se fazer o processo. Então, a partir do dia 13 de novembro de 2000, o cônego Lafayette se tornou o servo de Deus Lafayette da Costa Coelho. E aí começou o processo diocesano da causa. O que é o processo diocesano? É quando a diocese junta toda a documentação dele em vida. Como que foi a vida dele, se ele realmente viveu uma vida de santidade, se ele fazia realmente aquilo que o povo falava, que para o povo de Santa Maria já era o Santo Cônego Lafayette, como é até hoje chamado por muitos. Então, a gente sabe que dentro lá, na documentação da igreja, dentro das coisas da Santa Fé, tudo é feito muito minuciosamente. É um processo muito demorado, porém é por causa da seriedade da coisa. A seriedade é muito grande. Então, aí ficou a cargo da diocese, que a princípio o bispo da época colocou como o encarregado pelo processo, além do padre Ismar, ainda tínhamos também o padre Eduardo, que morava lá em Conceição do Mato Dentro na época. O padre Eduardo foi quem ajudou a colher muitos depoimentos, ele ajudou muito no início do processo.
Em 2009, depois que a diocese já tinha dado ok para Santa Fé, veio aqui em Santa Maria, no mês de setembro de 2009, uma equipe lá do Vaticano. Eles vieram, eles devem ter ficado aqui uns 20 dias ou mais, onde eles colheram o depoimento do povo, onde eles fizeram uma busca geral de tudo aquilo que a diocese tinha falado. E no dia 19 de setembro de 2009, deu-se a finalização do processo diocesano. Foi quando eles tiraram os restos mortais daqui de dentro, fizeram uma limpeza nos ossos, colocaram em 3 caixas de acrílico, e essas 3 caixas de acrílico foram colocadas dentro de uma caixa de madeira, que hoje está dentro do santuário, foi levado para dentro do santuário. Por que dentro do santuário? Porque ali já estava mostrando que realmente era uma causa que teria uma continuidade. Por isso, dentro de um santuário. Nós temos alguns milagres do cônego que a gente fica até meio assim impressionado. Ele tem um milagre que o Zé Nogueira contava, que andava, o Zé Nogueira é aquele que andava com ele direto, e o Zé Nogueira sabia que ele tinha marcado, quando o Zé Nogueira descobriu que ele tinha marcado missa em 2 lugares. Aí o Zé Nogueira falou: padrinho, mas o senhor não marcou missa em tal lugar? Ele falou: marquei, mas nós não estamos indo para o outro? Ele falou: e aí, como que nós vamos fazer? Eu falei: Deus resolve. E lá ele foi e celebrou a missa, o Zé Nogueira ajudando e tal. Quando passou uns dias, o moço que chegou lá, ele falou: e aí, o padre não foi, né? Ele falou: não, o padre foi lá e celebrou a missa para nós. Que hora? Tá hora, assim, assim. Quer dizer, aí o Zé Nogueira era aquela pessoa calada, não falava, né? Em vez de ele chegar perto do cônego e perguntar: uai, cônego, como que foi isso? Aí ele não perguntou, mas ele ficou muito impressionado na época, e depois, quando o cônego morreu, ele começou a falar com as pessoas o que tinha acontecido, né? Mas é um milagre, assim, forte, né? Ao mesmo tempo. Só que quando ele começou a falar, as pessoas que assistiram à missa também já tinham ido. Avô do meu marido, seu Romeu Garcia, e a sua esposa Serafina, moravam na fazenda indo para São Sebastião do Maranhão. E o cônego sempre passava lá quando ia para São Sebastião do Maranhão e tomava café lá. Lá tinha o café, ela servia para ele o que ele gostava, que era o requeijão e biscoito de goma. Um dia ele passou, ela pôs na mesa todas as outras quitandas, pôs o biscoito, mas não pôs o requeijão. Aí ele chamou ela e falou: filha, está faltando alguma coisa aqui? O quê, padre? Está faltando requeijão? Falou: padre, infelizmente não tem requeijão porque está dando muita barata e as baratas estão entrando debaixo do pano e enchendo a vasilha de barata. Então o leite coalha, mas é barata pura. Aí ele virou para ele e falou: seu filho, você vai continuar fazendo sim de agora em diante? Porque barata é um bichinho assim, ela vai e volta, depois ela vai e não volta mais. E nunca mais apareceu barata nessa fazenda. Mesmo depois que esse casal veio para a cidade, veio morar na cidade, os filhos ficaram na fazenda, não teve barata mais lá. Quer dizer, ele mandou as baratas embora. Ele não, como ele falava, Deus mandou, mas pela força da oração dele. É um milagre, né? Mês de setembro, dia 21, ele partiu para o reino da glória. Sua bondade e os seus milagres ficou gravado em nossas memórias, e seus fiéis vivo a lamentar. A sua falta até hoje chora. Nosso Senhor o chamou para o céu, porque certamente chegou sua hora.
As suas vestes foram transformadas em pedacinhos para ser repartida, para que todos pudessem guardar uma lembrança pro resto da vida. No pensamento a gente não esquece, lembrando sempre em recordação. O seu adeus ficou na história da nossa cidade e dos nossos irmãos. Você comecei a sentir uma dor assim na barriga, assim, comecei a espalhar um pouco para fora aí. Eu não sabia o que é, fiz aqui exame aqui umas 5 vezes. Aí tudo que eu fazia não dava certo, não fazia nada. Aí eu pedi pro Santo Conde, fui lá fora, fui em Belo Horizonte. Aí eu fiz exame, fiz umas 3 endoscopias. Aí não negociou nada. Aí eu fui lá em Belo Horizonte, fiz um exame também, não deu nada. Aí eu voltei para cá, na última endoscopia que eu fiz, aí deu. Deu quantidade H. pylori. E a dor quase para tudo canto assim, eu já não estava aguentando mais de dor, fiquei internado 8 dias no hospital. E eles não descobriram o que é, fica tudo com tipo de exame, ressonância, fiz tudo, não deu certo. Aí na última que eu pedi pro Santo Conde, que eu fiz a última, aí deu, que era isso. Tô bom, graças a Deus, me orei. E hoje o que o servo de Deus representa na sua vida? Ah, Deus representa na minha vida todo dia, muita coisa. O Santo Conde fala que não pode abandonar nunca, porque sempre aparece na vida da gente, tudo que a gente precisa acontece. É questão da minha família, da minha saúde, né? Tive um problema de saúde e graças a Deus coloquei nas mãos dele e ele resolveu para mim. O hino do colégio foi a letra e música foi feita de Alberto Barbosa, professor Alberto Barbosa. Ele era vice-diretor, tinha o diretor Alberto Leite e o vice Alberto Barbosa. Esse Alberto Barbosa era muito conhecido aqui em Santa Maria, mas eu acho que é o povo mais antigo, igual eu, que eu conheceu, porque ele era casado com a filha do Zé Duque de Japuri, e esse Zé Duque era irmão do seu Zé Mar, a Zé Mar dos Santos, que até os filhos dele são casados com minha tia. E esse Zé Duque, a filha do Zé Duque era casada com esse Alberto Leite, Alberto Barbosa, quer dizer. E ele fez o hino do colégio. Ele cantava nos final de semana, sabe? Sempre, qualquer festinha que tinha no colégio, cantava o hino do colégio. E muita gente sabia, mas hoje em dia eu procuro quem é que sabe, ninguém sabe. As minhas colegas todos morreram. E tem uns que sabem um pedacinho, uns, eu lembro, mas não sabe. Aí eu copiei para não esquecer. Eu falei assim, eu também vou esquecer, né? E eu copiei a ordem assim para não esquecer. Aí, pode apresentar ele pra gente? Será que eu canto? Podia falar, né? Pode falar. A letra e música de Alberto Barbosa. Nos rincões do nordeste de Minas, surge o sol com esplendor nesse dia, e com ordem e progresso domina o colégio de Santa Maria. Agora o coro. Salve, salve nosso colégio, que amamos com ardor. Tua causa é tão nobre que merece o nosso amor. Tua bandeira encerra uma história que transborda de amor varonil. Este povo que canta tua glória, canta a glória do nosso Brasil. Aí fala outra vez. Salve, salve nosso colégio, que amamos com ardor. Tua causa é tão nobre que merece o nosso amor. Teus alunos são verdes sementes que germinam no teu coração. Se hoje lutam alegres, contentes, serão eles fiéis cidadãos. Salve, salve nosso colégio, que amamos com ardor. Tua causa é tão nobre que merece o nosso amor. É por isso que nós te saudamos, como células somos tua vida, mas a fé que em ti depositamos
é a bandeira da pátria querida. Salve, salve, nosso colégio, que amamos com ardor. Tua causa é tão nobre que merece o nosso amor. Ele é bonito, mas eu não aguento cantar. Deixa eu ver se eu canto mais um pedacinho pra você. Deixa eu ver se eu aguento, né? Nos encontros do Nordeste de Minas, surge o sol com esplendor neste dia, e com ordem e progresso domina o Colégio de Santa Maria. Salve, salve, nosso colégio, que amamos com ardor. Tua causa é tão nobre que merece o nosso amor. Tua bandeira encerra uma história que transborda de amor varonil. Este povo que canta a tua glória, canta a glória do nosso Brasil. Salve, salve, nosso colégio, que amamos com ardor. Tua causa é tão nobre que merece o nosso amor. Teus alunos são verdes sementes que germinam no teu coração. Se hoje lutam alegre e contentes, serão eles fiéis cidadãos. Salve, salve, nosso colégio, que amamos com ardor. Tua causa é tão nobre que merece o nosso amor. É por isso que nós te saudamos, como células somos tua vida. Mas a fé que em ti depositamos é a bandeira da pátria querida. Salve, salve, nosso colégio, que amamos com ardor. Tua causa é tão nobre que merece o nosso amor. Esse hino foi escrito por Alberto Barbosa, que foi professor de português e música em 1956. Ele é natural de Belo Horizonte, casado com a Mirtes, filho do Zé Duque, que morava em São José de Jacuri. O Zé Duque era irmão do seu Zé Mar, que morava aqui.